Eu não sei como que você não fica indignado e não se revolta. Você só não se revolta porque você não sabe das coisas. Porque você tá boiando, tá viajando a maionese. Dá uma olhada no naipe de um deputado. Escuta, esse cara que eu vou falar aqui agora é um deputado. E se ligue no naipe desse deputado falando. Olha aí. Eu sou só um empacotador de mercado. Filho da imigrante paraibana, sem pai, sem herança. Pra mim não tem problema voltar pro fundão. Eu volto de cabeça erguida. Eu sei viver na pobreza, irmão. Eu sei fazer o corre da mistura para comprar um ovo, uma carne, uma vina. Não dá nada. Esse cara é um deputado. Por que você está vendo um deputado falando que é só um empacotador de mercado, filho de uma imigrante paraibana? Imigrante paraibana, Paraíba é no Brasil, mas ele é filho de imigrante da Paraíba que desceu para Curitiba. E dizendo aí que sabe fazer os corres da mistura, né? Para arrumar um ovo, para arrumar uma carne, para fazer a mistura. É pobre, é um cara pobre. O que é um deputado tá dando de coitadinho, de pobrezinho? Para isso eu preciso contar o contexto da história, gente. Porque o grande problema da gente é que a gente escuta as notícias, mas não entende os contextos. Para entender os contextos, tem que saber da história. Por isso eu peço um pouco da sua atenção para lhe contar a história para você entender o contexto. Para daí sim a gente olhar essa notícia e entender o que tem um deputado falando de fazer corre da mistura. Olha, o que acontece? Em Curitiba tem uma rede de supermercados chamado Mufato. É os mercadinhos mais caros, assim. Não é de rico, mas é uns mercadinhos um pouquinho mais caros, assim. Pessoalzinho mais bem de vida que compra lá, porque é mais caro um pouquinho. E esses tempos atrás, nesse mercado, aí um rapaz foi lá roubar um chocolate. Roubou um chocolate de R$6, botou na blusa aqui, passou os caixas e pau no pinote. Pá, 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 pá. O segurança viu, né? Segurança bem treinado, muito qualificado, segurança. Vai pra academia, prende os golpes, dá em ladrão lá na academia. Segurança viu, correu mais que o ladrão, alcançou o rapaz e pá, imobilizou e deu os golpes de dar em ladrão no rapaz que tava roubando chocolate e matou o cara. Então o que aconteceu? O segurança estava trabalhando, viu o ladrão fugindo, foi lá imobilizar o ladrão e deu os golpes de dar em ladrão no ladrão e matou o ladrão. E aí o que acontece? Esse deputado Renato Freitas aí foi com uma galera nesse mercado fazer um protesto contra a violência excessiva que certos seguranças acertam em determinadas situações, certo? O chocolate custava só R$6, a vida do rapaz foi perdida. Tá, mas o cara tava roubando. Tá, tava roubando. Mas o segurança não precisava ter dado os golpes no rapaz tão forte, entende? Não poderia ter matado o rapaz. Aí o que acontece? Esse deputado foi fazer um protesto no mercado e ele paralisou os caixas por 15 minutos. E nesses 15 minutos ele levou uma caixinha de som e fez um discurso. E isso aí foi uma ofensa grave, muita gente se ofendeu. Por quê? Porque tinha velhinha que tinha direito de ir e vir e teve que ficar 15 minutos esperando na fila para passar suas compras no caixa. Porque tinha velhinha coitada, que tinha diabetes, que teve que ficar esperando o Renato fez fazer um discurso de 15 minutos na frente do caixa. Então isso foi uma ofensa muito grande para a sociedade curitibana. A sociedade de Curitiba ficou muito indignada com essa atitude desse deputado de fazer um protesto no mercado Mufato e parar os caixas por 15 minutos. Outra coisa que tem que contar também é que esse deputado aí, quando entrou na Assembleia em 2023, é o primeiro ano de mandato dele aí, já no primeiro mês de mandato já entrou arrumando confusão e treta com todos os outros deputados, cara. Chegou lá dizendo, ó, você rouba, você é ladrão, você rouba aqui, você rouba ali, você faz rachadinha, você é ladrão. Inclusive o presidente da Assembleia lá, o Ademar Traiano, que foi pego recebendo R$200 mil para renovar o contrato da televisão Assembleia. Ah, o deputado aí, o presidente da Assembleia é ladrão, tem que tirar esse cara. O cara chegou desse naipe, chegou desse jeito. Esse é o naipe desse cara. Ele chegou lá em 2023 acusando todos os ladrão de ladrão, botando lá nos boi, né? O presidente é ladrão, ou esse aqui é ladrão, esse aqui faz rachadinha, esse aqui, aquilo. E outra, ele queria colocar a câmera corporal nos policiais, enquanto os policiais tivessem serviço. Arrumou treta na hora com o delegado. Ó. Tem um delegado lá que é deputado, que é milionário. O cara recebe 14 mil por mês, porque o delegado recebe 14, 15 mil por mês, e o cara tem milhões, declarou milhões lá no negócio do governo, lá, para você no negócio de candidatura. Mas o que acontece? Esse é um cara que os outros deputados ali não curtiram muito a presença dele ali. O cara chega acusando os caras de ladrão, o cara chega falando que o deputado tem nada, e outra. Os deputados, quando o governador Ratinho Júnior manda as contas do governo para os deputados aprovar ou fiscalizar, os deputados lá só passam, já assinam, já fiscalizam, já pronto. Esse foi o único, um dos 54 deputados lá. Só esse cara falou, ei gente, como é que nós não vamos nem olhar? Esse já começou apavorando, já 2023, já falou, como é que nós vamos aprovar um negócio que nós não vamos nem olhar?
Os deputados nem olham para aprovar as contas do governo. Tudo que o governo Ratinho Júnior faz, o deputado já chega, já está aprovado, já vai aprovado para a Assembleia. E ele chegou lá e falou, pô, tem que olhar pelo menos, vamos olhar, né, gente? Os caras, não tem que olhar não, o governador mandou, tem que aprovar. Então o cara já começou arrumando treta, já desde 2023. É problema esse cara. Sim, aí os deputados se reuniram ali e falaram, ó, vamos aproveitar que a galera tá falando mal desse cara aí agora, desse deputado aí que ele foi lá no Mufato fazer a manifestação, a galera tá de saco cheio dessas manifestações desse cara aí, e vamos dar um pratiqueto nele. Aí os deputados se reuniram, fizeram um conselho de ética e deram 30 dias de gancho nele. Falou, ó, 30 dias de gancho. Eu falei, por quê? Por que eu vou receber 30 dias de gancho? Ah, porque em 2024, quando o governador Ratinho Júnior resolveu privatizar 200 escolas, os professores foram se manifestar lá na Assembleia. E nesse dia, então, tem que contar essa história, porque isso aqui o povo tem que saber. O povo do Paraná nem sabe disso, cara. O povo do Paraná, com todo respeito, é um povo estúpido, que nem sabe dessas coisas. Então lá no Paraná, o Ratinho Júnior ano passado falou, não, o governo do estado está gastando R$180 por aluno na escola pública. Então nós vamos privatizar 200 escolas aqui, nós vamos passar para meus amigos aqui que vão administrar, e o governo vai dar R$300 por aluno para essas mesmas escolas. Aí os professores chegam, pô, Ratinho, se você vai aumentar de 180 para R$300 o dinheiro que você vai gastar com o aluno, por que você não bota picanha para as crianças comer na hora da merenda? Por que você não coloca papel higiênico nos banheiros? Por que você não faz o que deveria, aquilo que o Estado não faz, né? Se vai dobrar o valor do dinheiro, por que não dobra o valor do dinheiro na estrutura que já está do Estado? Por que tem que passar para seus amigos administrar, né? E os professores foram reclamar lá, foram fazer uma protesto na Assembleia, e esse Renato Freitas aí ficou do lado dos professores. E os deputados, na verdade, não vou contar toda a história, os deputados saíram da Assembleia e fizeram a eleição e aprovaram o que o governador queria remotamente, aprovaram no telefone lá, né? Via internet. Mas o que acontece? Aí esses deputados aí pegaram e botaram esse caso, que o Renato Freitas estava junto com os professores, estava querendo questionar se o governador vai aumentar de 180 para R$300 o custo que o governo gasta com o aluno. Por que o governo não gasta esse dinheiro com as escolas públicas? Por que tem que passar esse dinheiro para o amigo do Ratinho Júnior administrar? Então o Renato Freitas estava junto com os professores nessa ocasião, e aí pronto. Aí os deputados se reuniram e botaram essa desculpa, tem que caçar o mandato desse Renato aí por 30 dias para ele aprender a respeitar a Assembleia Legislativa do Estado, para ele se comportar como todos os outros demais deputados. Então, gente, pela primeira vez na história eu ouvi dizer que um deputado levou 30 dias de gancho, igual os orelhas secas de firma, assim, leva 30 dias de gancho para aprender a se comportar, que se não se comportar vai ser mandado embora, vai para a rua. Por quê? Porque tem um pedido de cassação do mandato do Renato Freitas feito pelo deputado Ricardo Arruda, que já está lá para os deputados analisar, e se o deputado Renato Freitas continuar atuando da maneira como ele vem atuando, esse pedido de cassação do deputado Renato Arruda vai ser colocado em andamento. Só que o que acontece, gente? A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná é composta por 54 deputados. Desses 54 deputados, 13 já foram pegos roubando, 13 desses 54 são ladrão. Quer dizer, não são ladrão. Eles foram pegos roubando, mas não são ladrão. Por quê? Porque são os deputados estaduais da Assembleia que liberam os cargos comissionados para os juízes do Estado. Então, todo filho incompetente, incapaz de juiz, todo aquele sobrinho inútil da família do juiz, o juiz consegue um carguinho de comissão para trabalhar no judiciário. Porque os deputados negociam e autorizam esses cargos comissionados. Os deputados também autorizam os FAMRI, né? Os por fora dos juízes, né? Os auxílios. É os deputados que autorizam os auxílios para os juízes. Então, os deputados enchem os bolsos do juiz de dinheiro, os deputados arrumam cargo comissionado para os juízes do Paraná, arrumar emprego para os seus sobrinhos inúteis, para os filhos incapazes, para os primos incompetentes, tudo fica lá nos carguinhos comissionados lá do Estado. E quando esses deputados ladrões são pegos roubando, eles não são ladrão, porque os juízes sempre arquivam o caso. E dá só uma olhada, eu sei que o vídeo vai ficar comprido, mas é importante a gente ver quem é agora que está com o pedido de cassação do Renato Freitas. O deputado Ricardo Arruda, né? Eu não vou falar nada desse cara. Assistam o que o jornalista falou desse cara. E nós começamos te contando que o Ministério Público Estadual ofereceu uma denúncia contra o deputado Ricardo Arruda, do PL, no Tribunal de Justiça. O MP acusa o deputado de associação criminosa por tráfico de influência e desvio de dinheiro público.
Os promotores afirmam que o deputado, ao ser procurado por um empresário da região metropolitana de Curitiba, teria cobrado comissão para intermediar, junto ao governo do estado, o pagamento de 2 contratos que juntos somam mais de R$500 mil. O valor se refere ao fornecimento de material para escritório e papelaria. Para agilizar o pagamento, a Arruda teria recebido entre 50 e 70 mil reais. Parte foi paga diretamente ao deputado, dentro do gabinete na Assembleia Legislativa. E o restante, cerca de 30 mil reais, teriam sido entregues para assessores. Ricardo Arruda também é acusado de receber dinheiro para reintegrar policiais militares à corporação, interferir para evitar afastamentos e até expulsão e ainda ajudar a promoção de militares. Os valores, segundo a denúncia, variavam entre 80 mil e 110 mil reais. Em uma outra denúncia, o deputado foi apontado pelo Ministério Público por articular um esquema para desviar recursos da própria Assembleia Legislativa. Para isso, o parlamentar usava notas fiscais para receber dinheiro entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018. O valor desviado seria de R$ 17.635 e teria sido usado para pagar o salário de pessoas que trabalhavam de maneira informal para o deputado. Eu sei que o vídeo vai ficar comprido, mas esse vídeo não tá chato. Porque se você ver esse vídeo até o final, você vai conhecer tudo esses caras, vai conhecer essa história. Para começar a história, pra você entender o que você acabou de ver, deu quase 2 minutos aí só te falando que o Ricardo Arruda roubou. Roubou isso, roubou aquilo. Deu quase 2 minutos só dos repórteres falando que ele roubou. E quem que falou que ele roubou? O Ministério Público. É importante entender que o Ministério Público não é os comunistas que ficam acusando os deputados da igreja, que esse Ricardo Arruda é pastor, né, eleito pela Igreja Evangélica do Paraná. Então não é os comunistas do Satanás que estão acusando o pastor Ricardo Arruda, que foi eleito pela Igreja Evangélica do Estado do Paraná, para danificar o nome dele. Não. A polícia investiga, coleta as provas, apresenta para o Ministério Público, o Ministério Público analisa as provas, vê se as provas têm fundamento e apresentam para a Assembleia Legislativa. É assim que funciona. Então, o Ministério Público não é os comunistas que não gostam de Deus que estão acusando o pastor. Certo, abençoado? O pastor, que é ladrão, que foi pego roubando, que a polícia pegou as provas, apresentou para o Ministério Público viu as provas do pastor roubando e apresentou as provas do pastor roubando para a Assembleia. É isso que aconteceu, essa é a história e é assim que funciona. Não é os comunistas que estão danificando o nome do pastor, é o pastor que foi pego roubando e que o Ministério Público apresentou as provas para a Assembleia Legislativa. Beleza? É isso que aconteceu. É assim que é. Não tem nada diferente. É isso, é assim. Agora, o que aconteceu com as provas que o Ministério Público apresentou para a Assembleia Legislativa do Estado? A análise do Tribunal de Justiça do Paraná a respeito da denúncia do Ministério Público contra o deputado Ricardo Arruda foi comunicada à Assembleia Legislativa. Em seguida, o presidente da casa atendeu a imprensa para tirar as dúvidas a respeito da denúncia. Pera aí, gente, precisamos entender isso aqui, tem que conhecer esses caras. O Ministério Público apresentou a denúncia do deputado Renato Arruda para o presidente da Assembleia agora, que é Alexandre Cury, certo? Era Ademar Traiano até uns tempos atrás, mas porque o Renato Freitas fez pressão, acusou o Traiano de ladrão, coisa e tal, porque o Traiano foi pego roubando esse tempo atrás, acabaram tirando o Traiano, que foi pego roubando, e botaram o Alexandre Cury no lugar. Só que o Alexandre Cury também já foi pego roubando, também já foi acusado pelo Ministério Público por formação de quadrilha, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e mais outras tretas. Então, esse Alexandre Cury também já foi pego roubando, só que o processo dele foi arquivado em 2020. Por que o processo do Alexandre Cury foi arquivado em 2020? Porque o Alexandre Cury é um dos principais deputados que está na Assembleia desde os anos 2000. Ele é neto de um outro deputado chamado Aníbal Cury. Então, esse Alexandre Cury, na verdade, está em seu 6º mandato, faz 6 mandatos que ele é deputado. E esse cara é um dos principais responsáveis que entregam para o Judiciário do Estado do Paraná os cargos comissionados e entregam os auxílios moradia. Faz de conta que beleza, o juiz recebeu auxílio moradia. Então, o que acontece? Esse Alexandre Cury é um dos deputados que compram os juízes do Paraná com dinheiro público, autorizando todas as benesses dos juízes. E agora veja o que o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, falou e fez com a denúncia do Ministério Público sobre o deputado Ricardo Arruda. Comunicado do Tribunal de Justiça, cumprindo o artigo 53 da Constituição Federal, comunicando o Poder Legislativo que houve o recebimento de denúncia por parte do deputado missionário Ricardo Arruda,
compete a essa presidência receber, fazer a leitura em plenário e agora compete a um partido político provocar ou não a mesa executiva. Se houver essa provocação, eu pauto em plenário e aí o plenário decide, o plenário é soberano sobre o trancamento ou não dessa investigação. O que aconteceu? O Ministério Público apresentou as denúncias para o presidente da Assembleia, que você viu aí que já foi pego roubando também, e o presidente da Assembleia falou que não, agora eu já recebi, agora segundo o artigo, não sei das quantas, artigo assim assado, vai ter que esperar algum partido se manifestar. Se nenhum partido se manifestar, a gente vai determinar o trancamento das investigações. Por quê? Porque Ricardo Arruda é um deputado e é um deputado que também ajuda a decidir o cargo comissionado para os filhos do juiz, auxílio moradia, auxílio paletó. Então o Ricardo Arruda também vota, também autoriza os benefícios para os juízes do Estado. Então o que acontece? O deputado agora, presidente da Assembleia, que já foi pego roubando, o Alexandre Cury, disse que vai ter que, como ele tem que receber, porque ele tem que receber a denúncia. Mas ao invés dele tomar uma atitude, ele falou que ele vai ter que esperar algum partido ali da Assembleia se manifestar para que as investigações tenham andamento. Se houver a provocação de um partido político que tenha representatividade aqui na casa e o trancamento é apenas durante o mandato. Interrompe prazo de prescrição, não há nenhum prejuízo para a investigação. Mas tem que haver a provocação por parte de um partido. Nesse momento eu faço a leitura e comunico os líderes, os deputados, e se houver essa provocação, aí sim, eu abro um prazo de 45 dias e submeto ao plenário. Durante a sessão, o comunicado foi lido pelo primeiro secretário da Casa, mas não houve provocação de nenhum partido. Então, gente, conclusão desse caso aí é que não teve nenhum partido para entrar em representação contra o Ricardo Arruda e o processo foi arquivado, as investigações foram anuladas. Por quê? Porque o presidente da Assembleia, o Alexandre Cury, que já foi pego roubando, também teve o mesmo desfecho. Porque são os deputados que estão ligados, comunados e macunados com os juízes do Estado, e é esses caras agora que querem caçar o deputado Renato Freitas. Por quê? Porque o Renato Freitas vive denunciando os cargos comissionados que esses deputados liberam para os juízes do Estado empregar seus sobrinhos incapazes e inúteis. Os filhos incapazes, incompetentes de juízes, todos têm emprego de cargo comissionado no Judiciário do Estado. Então o Renato Freitas é o único deputado que vem denunciando isso daí. Então os juízes do Estado do Paraná não gostam do Renato Freitas. Os deputados da Assembleia, que são 54, os quais 13 já foram pegos roubando, mas não são ladrões porque eles são macunados e ligados com os juízes do Estado. Esses caras estão querendo caçar o mandato do deputado Renato Freitas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu agradeço de coração para você que está vendo esse vídeo até aqui. Eu sei que o vídeo ficou comprido, mas o vídeo não ficou chato. E esse é um vídeo importante, porque em 20 minutos, quem é do Paraná, que continua sempre votando nesses Alexandre Cury, nesses Hussein Bacri, nesses Romanelli, nesses ratos das antigas, nesses ratos não pode chamar, né? Não é xingamento. Eles são ratos que são assim com o Ratinho Júnior, né? Com esses assistentes do Ratinho. Vocês que votam nesses assistentes de Ratinho, gente, tá na hora de vocês se ligar que por mais que o Paraná ainda é um estado no Brasil um dos melhores, por quê? Porque a gente produz muita riqueza no estado. Esses caras estão faz muito tempo aí sugando nossas riquezas. Vocês só elegem esses caras porque vocês não fazem conta do ICMS que vocês pagam embutido no preço das coisas que vocês compram aí no Paraná. Se vocês começassem a fazer as contas e exigir que pelo menos 1/5 do ICMS que vocês pagam para o governo do estado voltasse para sua cidade, você não bateria palma quando um Alexandre Cury trouxesse um hospitalzinho de migalha para o seu município. É por isso que eu falo que o povo do Paraná é estúpido, porque não sabe fazer conta demais e não consegue calcular o quanto que você paga de ICMS para o governo estadual. E fica devendo favor para esses parasitas que estão lá roubando desde sempre e ficam felizes com uma estradinha, uma escolinha. Tá, mas é só para terminar o vídeo, gente. Então esses carinha aí que estão querendo caçar o mandato do Renato Freitas. E na verdade o Renato Freitas levou uma suspensão de 30 dias como aviso. Ou ele muda a forma de atuação ou ele vai ser caçado, certo? E agora eu vou deixar o Renato Freitas respondendo o que ele vai fazer. Se ele vai mudar a forma de atuação ou se ele prefere ser caçado. E tá aqui a resposta. É aqui que tá o naipe desse cara. Dá uma olhada no naipe desse deputado Renato Freitas. Eu não conhecia até hoje, em toda a história do Brasil, um deputado desse naipe. Esse naipe desse cara merece palmas.
Olha o cara falando aí. O senhor pretende mudar a tua linha de atuação a partir dessa ação contrária ao senhor dentro do Conselho de Ética? Ótima pergunta, ótima pergunta. Afinal de contas, todo esse procedimento se trata disso. Né? A própria relatora Márcia Solari já me encontrou no corredor depois que a relatoria veio para ela e falou: Renato, agora vamos acalmar, vamos diminuir, vamos fazer política de outra forma. E eu entendo isso sempre como censura, tentativa de censura, para que eu seja outra pessoa que se acomode às estruturas de privilégio que existem nesse espaço. Esse espaço não representa o povo. As votações de hoje, acompanhem todas elas. Nenhuma vai facilitar ou melhorar a condição de vida das pessoas comuns. Todas elas são criando cargos para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria, criando utilidade pública para depois chegar a emenda e fazer esquema com emenda. Então, utilidade pública é 80% dos projetos que tem aqui. Ninguém nunca pensou, por que tanta utilidade pública? Há tantas instituições de fato fazendo bem no nosso estado ou mesmo no nosso país? Para todos os dias quererem um certificado de utilidade pública? É óbvio que não, mas sem utilidade pública ninguém recebe emenda parlamentar do terceiro setor, claro. E daí as prefeituras estão aí todos os dias, não entram com um projeto e também não saem com um projeto, mas saem com a promessa de emendas parlamentares. De fato, elas se realizam em políticas públicas? Obviamente não. Então, são tantos os esquemas que a gente não consegue ficar calado. Eu prefiro perder o meu mandato. Eu sou só um empacotador de mercado, filho da imigrante paraibana, sem pai, sem herança. Para mim não tem problema voltar para o fundão. Eu volto de cabeça erguida. Eu sei viver na pobreza, irmão. Eu sei fazer o corre da mistura para comprar um ovo, uma carne, uma vina. Não dá nada. Mas volto de cabeça erguida. Agora, eu não vou voltar corrompendo o meu espírito, porque eu tive um irmão de 24 anos assassinado, assaltado. Não assaltando, assaltado. Por quê? Porque tinha que trabalhar naquelas condições que se colocar naqueles riscos de trabalhador e perdeu a vida. Eu não vou trair essa memória nunca. Então, por isso, eu não vou mudar a minha forma de atuação. Para concluir, deputado.